Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? O meu nome é professora Andréa. Está precisando de uma mãozinha na química? Bora lá! Vem estudar comigo! Hoje vamos ver a atomística. Então, senta que lá vem história. Aonde tudo começou? Bom, começou com Leucipo e Demócrito, que ficaram mais conhecidos pela posteridade como os fundadores da teoria atomista. Nos escritos deixados pelos pensadores pré-socráticos, encontram-se as primeiras ideias de átomo que se tem registro na história. Olha só! As teorias desses pensadores podem ser consideradas também como o início da química, além de serem uma importante ferramenta para compreender o pensamento dos pluralistas na Grécia Antiga. O pensamento desses dois filósofos é inseparável, visto que a doutrina atomista foi iniciada por Leucipo e finalizada por Demócrito, que era o seu discípulo. Mas quais são as principais ideias desses filósofos? Leucipo é o responsável por apontar pela primeira vez que a origem do universo foi derivada de microscópicos, infinitos e indivisíveis elementos que se agregavam sempre, formando os seres e os objetos do mundo. Demócrito, seu discípulo, aperfeiçoou a teoria do mestre, dando a ela um nome e maiores detalhes. Para os pré-socráticos, a natureza seria composta pelos átomos. E a palavra grega átomo significa sem divisão ou indivisível. Então, os átomos seriam, na concepção dos atomistas antigos, a menor partícula possível. Olha só! As menores partículas tinham capacidade de agregar-se e soltar-se de acordo com as suas características. Essa teoria atomística desses filósofos é bastante rudimentar e ultrapassada, se formos comparar com os modelos atômicos mais recentes, como os modelos de Bohr e de Rutherford, que veremos na sequência. Porém, a história da atomística começa com Leucipo e Demócrito, que, além da importância histórica, detém o mérito de ter formulado uma teoria atomista sem nenhum tipo de equipamento tecnológico para ajudar e comprovar o que eles estavam falando. Segundo a teoria atomística antiga, os átomos que compunham os objetos possuíam as mesmas características dos objetos que formavam. Por exemplo, se um objeto fosse azul, os átomos seriam azuis. Se o objeto fosse triangular, os átomos que formavam esses objetos eram triangulares e assim por diante. Os átomos eram infinitos e agrupavam-se pela similaridade, ou seja, os iguais tinham capacidade de se juntar, dando formato às coisas. Os átomos, eles nunca foram criados, tendo sempre existido já no universo. Também eram invisíveis e somente poderiam ser racionalizados e nunca provados. Mas, muito tempo depois, surgiu uma nova teoria, a teoria atômica de Dalton. Essa teoria foi a primeira abordagem científica proposta para o formador da matéria, ou seja, o átomo. Essa teoria também foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, pois serviu de base para outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. John Dalton, químico por formação, teve sua vida destinada desde cedo à pesquisa científica e também ao magistério, tanto que lecionou ou contribuiu para o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento.
Seu maior legado como cientista, no entanto, foi o desenvolvimento da primeira teoria atômica. Foi por meio de vários experimentos relacionados com a mistura de gases e dos conhecimentos dos trabalhos propostos por Lavoisier, que surgiu então a teoria atômica de Dalton em 1808. Quais são os postulados dessa teoria atômica? Então, essa teoria foi baseada em experimentos, mas nenhum deles conseguiu revelar o átomo claramente. Por isso, Dalton determinava o átomo como a menor parte da matéria. Essa teoria apresenta muito mais postulados do que comprovações. Quais são esses postulados? Primeiramente, os átomos são maciços e apresentam-se na forma esférica. Por isso, a teoria atômica de Dalton ficou conhecida como a teoria da bola de bilhar. Outro postulado: os átomos são indivisíveis e indestrutíveis. Ele disse também que um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades. Quais propriedades? Tamanho e massa. Tem mais postulado? Tem sim. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Uma substância composta é formada pela combinação de diferentes tipos de átomos. Logo, as substâncias simples são formadas por um único tipo de átomo. Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. Mas Dalton não levou em consideração a teoria da natureza elétrica da matéria. Então, surgiu-se uma necessidade de estudar mais a fundo. Foi aí que chegou a teoria de Thomson. O modelo atômico de Thomson baseia-se em conhecimentos sobre a radioatividade e a ampola de Crookes, propondo então a natureza elétrica da matéria. Após ter diversas evidências experimentais sobre a existência do elétron, ele então derrubou a teoria da indivisibilidade do átomo que foi proposta por Dalton. Thomson, então, a partir do seu modelo, confirmou e provou a existência de elétrons, partículas com cargas negativas, lá no átomo, ou seja, ele disse que o átomo possuía partículas subatômicas. Thomson propôs em seu modelo atômico, tendo como base descobertas relacionadas com a radioatividade e experimentos realizados lá num tubo chamado de tubo de raios catódicos, construído pelos cientistas Geisler e Crookes. Quais são esses postulados? Olha só, quando um gás rarefeito em baixa pressão é submetido a uma alta tensão elétrica, produz um feixe de luz, ou seja, composto por cargas elétricas, que parte do cátodo, polo negativo, em direção ao ânodo, polo positivo. Com esse experimento, então, Thomson chegou à conclusão de que, quando os átomos do material gasoso lá no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão, os seus elétrons eram arrancados e direcionados até a placa positiva. Com os experimentos realizados então nesses tubos de raios catódicos, Thomson propôs a sua interpretação de como seria o átomo e a sua constituição. Ele disse o seguinte: o átomo é uma esfera, mas não maciça, como propunha o modelo atômico de Dalton. O átomo é neutro, já que toda a matéria é neutra. Como o átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, logo deve apresentar partículas positivas, para que a carga final então seja nula. Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo, podendo ser transferidos para outro átomo em determinadas condições.
O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo de cargas positivas, aonde estariam distribuídos os elétrons, que possuem carga negativa. Como os elétrons que estão ali espalhados apresentam a mesma carga, existe entre eles uma repulsão, o que faz com que estejam uniformemente distribuídos na esfera. Então ele associou esse modelo atômico ao modelo que ele chamou de pudim de passas, ou seja, uma esfera positiva carregada eletronegativamente. Olha só! Mas tem mais história ainda? Tem sim. Então, vamos continuar essa parte. Precisando de uma mãozinha na química? Você já sabe aonde encontrar. Então, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para realizar as notificações. Deixe seu comentário, peça sua dúvida. Eu vou buscá-la para você. E um super ultra mega power beijo no coração e te encontro na próxima aula com mais história.